Estamos de volta com Conexão Unifeso, o programa que leva a nossa instituição até você. No bloco anterior, conversamos a respeito dos sistemas de informação nas empresas e agora vamos conversar sobre direito autoral no campo da música, recebendo aqui o professor de graduação do curso de Direito, o professor Lucas Baffi, não é isso, professor? Olá, Michele. Seja muito bem-vindo ao Conexão. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite. Professor, com relação à natureza jurídica, qual o enquadramento do direito autoral? O direito autoral, no nosso ordenamento jurídico, ele tem um enquadramento, digamos assim, sui generis. Por quê? Porque se de um lado ele está ligado à propriedade imaterial, de outro ele tem características patrimoniais. O que isso quer dizer? Os direitos imateriais, eles são irrenunciáveis, intransmissíveis e, por outro lado, os direitos patrimoniais, sim, podem ser transmitidos, podem ser, inclusive, renunciáveis. O direito autoral ele está justamente no meio disso. Por quê? Porque, de um lado, ele é direito da personalidade, junto com os direitos, dentro da categoria de direito propriedade imaterial. Mas, do outro, ele tem feições patrimoniais. Por quê? Porque você pode também explorar os direitos decorrentes de uma criação intelectual, por exemplo. Agora, no caso da música, das criações musicais, as composições, elas necessariamente precisam de um registro, ou seja, vale a pena para aquela pessoa que gosta de fazer música, para o profissional que já está trabalhando nessa área, vale a pena fazer esse registro? Como que a pessoa que precisa fazer deve proceder? O nosso ordenamento, nossa Lei de Direitos Autorais, que é a Lei 9.610 de 1998, ela diz que o registro, que o direito autoral independe de registro. O que isso quer dizer? Que o nosso direito autoral quando você registra uma obra intelectual, uma obra que vai gerar um direito autoral, ela é meramente declaratória, esse registro é meramente declaratório. Por quê? Porque o direito autoral ele é criado no momento da invenção, no momento da criação, a partir do momento que a pessoa exterioriza essa invenção. Então, por exemplo, não é protegido a nossa ideia. Eu tive uma ideia, mas eu não expus isso, não exteriorizei isso, então isso não está protegido. Mas a partir do momento que você exterioriza essa criação, essa sua invenção, ali já existiu, já criou o direito autoral. Então você busca o registro, obviamente para ter uma garantia, para dar uma publicidade, vamos dizer assim, para facilitar depois, se você precisar reivindicar isso, mas o direito autoral já aconteceu a partir do momento da criação. O registro é meramente declaratório no Brasil. E aonde que a pessoa faz esse registro, quem quiser fazer? Lá na nossa lei também de direitos autorais, o registro é feito pela Biblioteca Nacional e também pela UFRJ, Escola de Música de Belas Artes da UFRJ. Isso falando em relação às músicas. As obras musicais. Agora, todas as manifestações artísticas, quer dizer, as obras intelectuais também, por exemplo, livros, artigos científicos, peças, pinturas. Todas estão protegidas, pinturas, esculturas, desenhos. Todas estão sobre a proteção do direito autoral. Exato. Agora, é muito comum que as músicas famosas elas tenham autoria contestada na justiça. Por que isso acontece? Quer dizer, como que funciona essa questão do plágio? É exatamente o que nós estamos falando, a questão do registro, Justamente pelo fato de, a partir do momento da criação, ali já ter o direito autoral, pode acontecer de alguém ouvir, descobrir, ter acesso àquilo e, de forma maliciosa, por exemplo, pode passar a usar aquilo dali e vir até a registrar aquilo como próprio. No nosso cadastro, por exemplo, na Biblioteca Nacional e também na FRJ das músicas, lá não existe um banco de dados em que você vai registrar a sua música e lá eles vão conferir se tem alguma música parecida ou não. Não. Eu posso chegar hoje e registrar uma música, por exemplo, mudar um nome e registrar ela idêntica à música que já existe lá. Eles vão me dar um certificado de registro com data, com tudo. Justamente porque não há esse banco, digamos assim, para você poder verificar se isso existe ou não. Isso cabe ao autor reivindicar caso haja alguma violação. Quer dizer, não existe um cruzamento de obras. Não existe um cruzamento, não. Por exemplo, categoria músicas, aí eu vou ver se... Não, você chega lá, eu posso pegar uma música que já existe, eu mudo o título dela, coloco no meu nome, faço a partitura com a letra, vou lá na Biblioteca Nacional e registro.
Pronto. E aí a vai pessoa ficar lá, eu vou ter um registro. outra pessoa vai lá no dia seguinte, no mesmo dia. Isso, e vai fazer também. Então porque você não tem há uma mesma música registrada para duas pessoas. Isso, porque já aí que entra, valoriza ainda mais essa questão que a nossa lei prevê, que vale o momento da criação. Se eu quiser provar que aquilo dali é meu, eu tenho que provar, né, aquele autor anterior, ele vai conseguir provar que a música é dele há 10, 15, 20 anos. Então aí o que vai determinar o plágio é a ordem do registro? Por exemplo, quem registrar primeiro é que é o dono? Não, então justamente porque depende do registro, quem criou a obra, de fato. Ele vai ter que provar que criou. Né? Obviamente, se ele tem um registro anterior, ele já tem uma prova muito mais forte do que essa pessoa que registrou posteriormente. Mas se, às vezes, a pessoa, o criador lá atrás, não registrou, aí vai outra pessoa e registra. Então o criador perdeu o direito? De jeito nenhum. Aquele registro é meramente declaratório. Ele vai ter que brigar e provar que a criação é dele, por qualquer meio. Mas se ele provar, eu tenho uma gravação de 10 anos atrás, que eu já cantava essa música, pronto. Afasta totalmente o registro. O registro de músicas, ele garante, então, essa arrecadação dos direitos autorais. Agora, quem faz essa gestão dessa arrecadação não é o artista, né? É o ECAD, né? Que é o escritório de arrecadação. Isso, exatamente. O fato de você ter a música registrada não te dá o direito de receber, né? A questão melhor explicando, o fato de você, por exemplo, não ter registro da música, pode ser que alguém esteja executando a sua música e para executar a sua música vai pagar o ECAD. Só que para você receber essa música, aí ela precisa estar devidamente registrada, tem que ter gerado desse fonograma, né? Cada vez que você grava uma música, você gera um registro que chama ISRC. Ele é o quê? Ele é como se fosse a escritura daquele fonograma. Então, através do ISRC, você está dizendo quem é o autor, quem é o intérprete, quem gravou esse instrumento tal, quem está cantando, quem está tocando bateria, quem está tocando violão, quem é o produtor fonográfico daquela obra. Todo esse pessoal recebe. Todo esse pessoal recebe. Então, o ISRC é como se fosse a escritura daquele fonograma. Então, através daquilo, o ECAD faz a distribuição. Mas o pagamento, por exemplo, uma certa festa, por exemplo, um evento, tocou uma música determinada, por exemplo. O organizador vai pagar o ECAD, mas se essa pessoa não tem o registro da música, ela não está afiliada a nenhuma sociedade, ela nunca vai receber esse valor. Mas ele foi pago, o ECAD está com ele. Tem um prazo, inclusive, que o ECAD nele segura esses valores por até 5 anos para a pessoa poder reivindicar. Tá? Agora, quem fiscaliza o ECAD? Porque, segundo o Superior Tribunal de Justiça, essa instituição ela tem passado por uma série de polêmicas, como acusações de cartelização e até de investigação por CPI. Só em 2011, no Superior Tribunal, tinham mais de quase 3 mil processos contra o ECAD e muitas reivindicações também da classe artística que não se veem representadas por essa instituição. Quer dizer, quem fiscaliza isso? Como que a pessoa que paga o ECAD, o realizador daquele evento ou o produtor, como é que ele pode garantir que aquilo que está sendo pago efetivamente vai para a classe artística? Exato. A primeira coisa é que, infelizmente, nós não temos como garantir que aquilo que o organizador, né, pagou, por exemplo, isso vai chegar ao artista. Né? Isso é impossível nós garantirmos. O que acontece é que o ECAD ele é o órgão responsável pela gestão coletiva, né, dos direitos autorais no Brasil e ele exerce um monopólio. Só ele faz isso. E o ECAD, né, a gente pode dizer que ele é como se fosse um núcleo cercado e administrado por sociedades arrecadadoras, que atualmente, se não me engano, são 7 que administram, né, e compõem o ECAD. Então ele faz essa gestão coletiva, exerce esse monopólio, somente ele faz isso, arrecada esse valor e distribui através das sociedades arrecadadoras. Então, o titular do direito autoral ou do direito conexo, ele precisa estar filiado a uma dessas sociedades para ele poder receber esses valores. Quem fiscaliza o ECAD? Essa aqui é uma grande questão, né? O ECAD ele é uma entidade sem fins lucrativos, ou pelo menos era para ser sem fins lucrativos, e quem fiscaliza são os órgãos fiscalizadores do poder público de uma forma geral. Então o ECAD está sob supervisão do TCU, está sob supervisão, né, do Poder Legislativo, do Poder Executivo. Então ele sofre essa fiscalização externa.
né? Mas a questão que envolve é justamente porque a dificuldade de você ter certeza se você vai receber ou não. Então, a classe artística, ela se questiona muito por conta disso. Não é tão transparente esse serviço prestado pelo ECAD. Então, você não tem como ter certeza se aquilo que foi pago, se aquilo vai chegar ao artista ou não. Essa que é a nossa grande questão hoje em dia. Agora, você acha que o modelo de ser uma organização sem fins lucrativos é o melhor modelo quando a gente fala de recolhimento de direitos autorais? Porque uma instituição sem fins lucrativos é uma instituição, de certa forma, independente. E quando a gente está falando da questão de recolhimento de direitos autorais, você está passando por uma questão que é de interesse público, né? Então, esse modelo, eu queria que você trouxesse também como que funciona em outros países, né? Se esse modelo que a gente usa aqui no Brasil, ele atende às necessidades do que a produção artística brasileira tem mostrado até agora. Sim, o nosso modelo, essa gestão coletiva, através desse monopólio do ECAD, até a gente chegar a esse momento, nós passamos por muitas fases, né? Dentre elas, por exemplo, a época em que tínhamos mais de uma sociedade, né, como se fosse mais de um ECAD, em que arrecadava em diversos trechos, por exemplo, partes do país. E às vezes você pagava uma, a outra falava, não, você pagou a ela, mas tem que pagar a mim também, mas isso aqui é responsabilidade minha. Aí corria-se o risco de pagar 2 e até 3 vezes. Então, por isso veio a criação de um escritório central, que é o ECAD, para evitar, o principal fundamento é evitar o pagamento em duplicidade. E segundo, expandir essa cobrança e essa arrecadação para todo o Brasil. Então, a ideia de um escritório central, um escritório único, é justamente porque no passado tinha essa dificuldade de saber quem, eu já paguei a você, não vou pagar você, mas então me prova que você pagou, então paga 2 vezes, isso aqui não era você ter pago a ele. Então essa questão, isso durante muitos anos, através da nossa evolução, até chegarmos hoje no modelo ideal, podemos dizer assim, em que o ECAD, nessa ideia de um escritório central, da gestão coletiva, um escritório exercendo um monopólio, parece o modelo ideal. Né? Se nós pensarmos nos Estados Unidos, por exemplo, não existe um escritório central, se não me engano, são 3 grandes associações que fazem essa gestão coletiva dos direitos autorais, diferentes do nosso ordenamento, por exemplo. Né? Agora, mas é uma entidade privada? Sim, são entidades privadas. No caso brasileiro também? Ou seja, é uma associação, né, que não deixa de ser privada, porque as associações nas sociedades que cercam o ECAD são privadas. Né, mas é uma entidade sem fins lucrativos, uma associação privada sem fins lucrativos, uma instituição privada. Que administra um direito que é público. Que é público, um direito autoral, que é, né, um direito, como a gente está falando no início, né, um direito da personalidade, está equiparado ao nosso direito à honra, ao nome. Né? Então é muito sério, exerce um papel muito fundamental, muito importante. Será que não seria um modelo melhor se fosse público? Um departamento do próprio, ou ligado até mesmo à Receita, sim, o que fosse. Se o governo chamasse isso para si. Houvesse uma auditoria constante. Sim, esse é o grande questionamento, né? O poder público passou isso ao setor privado, que administra isso, e questiona-se muito dessa gestão do ECAD. Até porque envolve, né, se pensarmos aqui em números, no ano de 2015, por exemplo, o ECAD arrecadou quase R$1 bilhão. A gente está falando de quase R$1 bilhão. E ninguém fiscaliza. Você tem ali como agente fiscalizador o Ministério Público. Isso. Né? Ministério Público. Os relatórios anuais que qualquer entidade acima de 600 mil precisam mandar para prestação de contas. Quando é de interesse público, manda para o Ministério Público. Exato. E para por aí. Exatamente. Os órgãos eles ficam um pouco restritos na questão do controle. Se fosse um órgão público, né, poderia ser... Até a lei da transparência, nesse caso, também não se aplica à questão do ECAD. Briga-se muito com o ECAD para que eles sejam um pouco mais transparentes. Há uma certa transparência? Se entrar lá no site do ECAD, por exemplo, né, há números, existem números da distribuição, quanto se pagou cada artista, cada música, que tem um ranking. O problema é que esse ranking, por exemplo, ele vai de 1, vamos pensar de 1 a 600, e dali para baixo. Se você estava em 601, por exemplo, você não sabe. Por mais que seja, e o ECAD alega que é inviável economicamente você pagar determinados valores, porque o artista arrecadou tão pouco, mas pelo menos você nem fica sabendo. Você nem sabe quanto. Se minha música arrecadou R$35, vamos pensar. Não importa, mas eu poderia alguém saber. Pagou esses R$35. Exato. Dizem né? que é inviável economicamente você pagar determinadas quantias, então até um valor X
né, até um ranking tal, eles pagam, dali para baixo, não. Então, quando você pega que a estatística deles, por exemplo, em 2015, foi de quase 800 milhões de reais de distribuição, né, e você pensar o que pode ter ficado numa caixa preta, uma área que ninguém acessou, esse é que é o grande questionamento da sociedade civil em geral em relação ao ECAD. Agora, tecnicamente, quais são as diferenças entre os direitos autorais e os direitos conexos? Os direitos autorais, eles estão ligados ao criador da obra, ou seja, aquele que realmente inventou e criou. Os direitos conexos, por exemplo, estão ligados à execução pública de uma obra. Pensar na obra, no caso, a gente está falando da obra musical. Então, o direito autoral é o quê? É aquele que decorre do autor de uma música. É o compositor. O compositor, exatamente. O direito conexo é aquele que decorre de todos os outros que participam daquela obra que foi executada publicamente. Então, vamos pensar numa música. Direito conexo está ligado ao intérprete, porque nem sempre quem compõe é quem está interpretando, né? Então, você tem, por exemplo, músicas do Nando Reis, compostas por Nando Reis, interpretadas por Cássia Eller, a vida inteira, que às vezes nunca foram gravadas por ele. Então, ele tem direito autoral daquela música. Mas o direito conexo, por exemplo, né, do intérprete e dos músicos que participaram, do baterista, do tecladista, do guitarrista e do produtor fonográfico, por exemplo, eles têm direito a esse direito conexo, por exemplo, quando a música executa na rádio. Então, quando a música fez sucesso na voz, naquela gravação, exatamente. Por exemplo, da Cássia Eller, exatamente. Elis Regina também, também com músicas do Tim Maia, por exemplo, e por aí vai. Né, quando a música toca na rádio, né, o autor tem, daquele valor que a rádio vai pagar, né, que vai chegar decorrente daquela obra, 2/3 é do autor, do compositor. O outro 1/3 é dividido entre os titulares de direitos conexos, que a gente chama. Tá? Então, o intérprete, que é quem está interpretando, né, ele tem uma porcentagem um pouco maior. O produtor fonográfico também, junto com o intérprete. E uma porcentagem um pouco menor, os músicos, por exemplo, os músicos executantes, que a gente chama, tem direito também a direito conexo. Agora, no caso dos estudantes do curso de graduação em Direito, dentro da sua percepção como professor, essa questão do direito autoral é um assunto que tem tido assim, uma repercussão no interesse dos estudantes, porque é um tema de uma complexidade e de uma necessidade de amadurecimento, de discussão, principalmente no nosso país, que é tão rico nessa questão da produção cultural, da produção artística. Como que os estudantes, você percebe como professor, esse interesse dos estudantes? Infelizmente, ainda não só dos estudantes, mas da sociedade em geral, o desinteresse é muito grande ainda. Justamente, como você falou, é uma área um pouco, não diria complexa, mas é uma área pouco explorada, vamos dizer assim, em que a gente tem, de um lado, os profissionais da música, que é o que nós, né, podemos assistir nas grandes mídias em geral, e nós temos, do outro lado, os amadores, que sequer têm conhecimento de que essa necessidade de registro, de que o SRC, que é na escritura de cada fonograma, que o ECAD e as sociedades arrecadadoras que sequer conhecem isso. Então, foi o que você falou, falta uma informação. Então, já aconteceu de aluno me perguntar, porque sabe que eu sou músico, mas são coisas muito isoladas, porque... Além de professor do curso de graduação em Direito, você também é músico. Sim, também sou músico, exato. E também isso muito me desperta esse interesse pelo direito autoral, muito em função do fato de eu E as suas pesquisas também têm caminhado um pouco nessa linha. Exato. Né? Antes de fazer o curso de graduação em Direito, atrás em 2007, eu fiz um curso de produção e gravação fonográfica, ligado à área da música. Então, nesse curso, nesse Politécnico, que é um curso de 2 anos e meio, eu estudei justamente a questão da gestão coletiva, direitos autorais, a estudo da música, uma área um pouco mais abrangente. Então, quando eu fui para o Direito, eu trouxe esse meu interesse pela música. Eu já era músico desde muito novo, então isso nunca me deixou, vamos dizer assim. Agora, a questão cultural no ramo do direito, principalmente no Brasil, até por conta das leis de incentivo e tudo isso, né, no financiamento da cultura, acaba também sendo um outro campo de especialidade para o advogado, né? Sim, hoje em dia nós temos advogados, né, escritórios especializados, né, praticamente em Lei Rouanet. Por exemplo, que só trabalham, né, com projetos, né, até uma área mais administrativa até do que judicial em relação a essa questão do fomento à cultura, que a gente não tem como negar que esses incentivos ajudam muito e exercem um papel fundamental para a divulgação e para o fomento da cultura no país. A questão maior é a questão do acesso, né? Sim. Porque muitas vezes a gente vê aí projetos
de cantores muito famosos, de artistas, principalmente no ramo da música, né? Talvez projetos que não necessariamente precisariam de incentivo fiscal para poder ser viabilizado e, na verdade, acaba conseguindo a renúncia e ainda cobra ingresso. Exatamente, é isso. E ficaram alguns casos, né, que nós tivemos casos expressivos aí de artistas que não precisavam desse apoio, digamos assim, né, Para desse muitos incentivo. é uma grande ajuda. Sim, muitos seriam até inviáveis. Não tem, o projeto é inviável. Às vezes você tem um projeto, você pensa num projeto de teatro, às vezes algo que a gente sabe que é muito difícil no Brasil. Então, se você não tem um incentivo desse, né, uma Lei Rouanet que dá dinheiro, né, para fomentar esse tipo de projeto, esse projeto ele é economicamente inviável. Então, precisa desse papel do poder público. Mas a gente vê, infelizmente, abusos sendo cometidos de artistas que faturam milhões por ano, que não precisariam desse aporte e utilizam isso. Então, essa falta de critério também é muito questionada. Eu participei de um congresso na semana passada, justamente da questão patrimonial, da proteção patrimonial, e falaram também da questão do financiamento público, né, através da Lei Rouanet, de preservação do patrimônio público, artístico em geral. E muito se debateu em relação a isso. Tinha lá um representante do BNDES e muito foi falado, mas como é que vocês aprovam determinados projetos? Então, isso é uma coisa que é debatida, assim, há uma certa, né, deixa um certo desconforto quando a gente se depara com situações como essa. Professor Lucas, infelizmente o nosso tempo já se Passou esgotou. tão rápido. Passou tão rápido, né? Mas eu quero agradecer muito pela sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço o convite. Muito obrigado, Michele. Um prazer enorme participar aqui. Muito obrigada mais uma vez. Obrigado. E nós vamos ficando por aqui. Não perca todo o conteúdo do Conexão Unifeso. Você assiste no nosso canal no YouTube. Até semana que vem.